Vamos tentar de novo. Estamos finalizando a nossa série. Senti que a gente está meio destreinado, mas a gente vai praticar isso aí. E, para além da série, estamos finalizando o ano de 2025. Então, essa é a última mensagem da última série do ano. Claro que teremos uma pregação no ano novo, na virada do ano, mas é a última mensagem da última série. Se você lembra do que nós vimos até aqui, nós falamos muito a respeito de famílias que vencem. Famílias que vencem pressupõem que é possível vencer, pressupõem que é possível ter uma vida vitoriosa, mesmo em meio à tempestade que é essa vida. E como nós bem sabemos, a vida é uma tempestade. Recentemente, visitando uma ovelha, ela falou: pastor, eu quero que acabe logo 2025, porque 2025 foi um ano muito difícil. Eu olhei e me identifiquei imediatamente pensando a mesma coisa. A verdade é que nós esperamos que o próximo ano seja um pouco melhor. Mas, irmãos, ao analisar essa série, ao pensar em praticar, a gente sabe que famílias que vencem são aquelas que praticam a palavra de Deus. Famílias que vencem são aquelas que têm por alicerce a palavra de Deus. Nessa noite nós vamos analisar juntos o texto de Tiago, capítulo 5. E você pode ir abrindo na sua Bíblia, não precisa ficar em pé, eu vou mencionando o texto aos poucos. Mas quando nós pensamos em Tiago, capítulo 5, nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá muitos convites para orar. Não é? A gente tem uma musiquinha que a gente canta para criança em EBD, que fala que se você quiser crescer, você precisa ler a Bíblia e fazer oração. Às vezes a gente cresce biologicamente, mas esquece que para crescer espiritualmente é necessário também alimento. Sabe, várias vezes na vida a gente vê, ou na Bíblia, a gente vê Deus convidando as pessoas a orarem. Deus convidou o rei Acaz a pedir um sinal em oração. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, busquei e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus, o Filho de Deus, nos convida a orar. Paulo nos diz: orai sem cessar. A palavra de Deus nos fala muito sobre a oração. Todo crente tem uma certeza: Deus quer que você ore, Deus quer que você fale com Ele. Mas o que nós vamos falar agora é sobre o segredo da oração poderosa. E aí, esse é um título muito audacioso ou convidativo, mas estaremos falando sobre a oração que tem poder, a oração que muito pode em seus efeitos. Tiago, aqui o Tiago é o irmão de Jesus, nós já falamos sobre isso, e ele termina a carta. Então, se você veio e foi lendo junto com as pregações, você já leu todo o livro de Tiago, já leu pelo menos um livro na Bíblia. Ele termina a carta do jeito que começou. E pastor, como foi que ele começou? Com prática. Ele não falou de teoria, mas de vida prática. Tiago nos mostra que a fé verdadeira, ela aparece nas palavras. Uma pessoa de fé, por exemplo, não fica xingando os outros. A fé verdadeira, ela se sustenta na vida. Então, uma pessoa de fé verdadeira, ela mantém o seu padrão de vida de acordo com as Escrituras. Mas ela também se manifesta no cuidado pelos outros. É por isso que alguém que não auxilia o próximo é alguém que só vem, entra no culto, vai, bebe água, volta, senta, não pergunta se alguém precisa de ajuda, não olha para as necessidades. Normalmente é alguém que não amadureceu na fé. Nós esperamos isso de crianças, não de adultos ou pessoas com algum tempo de vida cristã. Aqui, irmãos, nós temos um cristianismo que ele não é um discurso, mas ele é um cristianismo de relacionamentos.
E nós vamos estar falando sobre relacionamentos e oração nessa noite. Sabe, eu peço que você olhe Tiago capítulo 5, nós vamos estar lendo a primeira parte do verso 12, ou melhor, do verso 12 até o verso 18. Ele diz o seguinte: acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que seu sim seja de fato sim, e seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. E aí ele continua: algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e no entanto quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir colheitas. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para uma multidão de pecados. Esse texto, ele começa nos falando sobre o ato de jurar. E aqui ele está falando o que Jesus falou. Olha, que a sua palavra basta. Você disse que faria algo, faça. Você assumiu um compromisso, cumpra. Você prometeu para sua mãe que ia lavar a louça até meio-dia, lave antes do meio-dia. Não precisa ela chamar de novo, não precisa brigar, não precisa fazer nada disso. Tenha palavra. Você prometeu que ia realizar tal pagamento até o dia 5, realize. Não faça passeios, não faça uma série de coisas, cumpra aquilo que prometeu. Caso você tenha dificuldade a cumprir aquilo que prometeu, você fala com a pessoa e negocia um novo prazo. Mas aqui está falando uma questão: a sua palavra basta. E, irmãos, às vezes a gente se pergunta, o que isso aqui tem a ver com relacionamento? O que isso aqui tem a ver com oração? É simples. Se você não pode confiar na palavra do seu irmão, como é que você terá um relacionamento com ele? É aqui que começa. Por exemplo, quem já participou muito tempo de grupo de louvor, eu já vi isso muitas vezes, tem aquela pessoa que você sabe que não pode contar. Aqui na igreja não acontece isso. Mas tem uma pessoa que está escalada. Toda vez na escala dela acontece alguma coisa. Não acontece? Você já sabe que não pode contar. Tem aquela pessoa no trabalho que nem adianta você pedir ajuda, que já sabe que não pode contar. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Para desenvolvermos relacionamentos, precisamos ser confiáveis. Confiáveis na escola, confiáveis no trabalho, confiáveis na família. As pessoas precisam saber que se nós dissermos sim, é sim. Nós faremos, ainda que isso nos prejudique. Então, eu lembro de um conhecido meu, que ele foi comprar um carro. E aí, nisso que ele foi comprar um carro, ele viu um carro muito legal e ele conseguiu negociar com o rapaz e o rapaz falou 15 mil, acertou por 15 mil para ele. E aí ele conta que ele foi lá na loja com o rapaz e na hora o vendedor da loja falou, olha, eu te compro esse carro aqui por 20 mil agora. E aí ele conta que ele olhou para o rapaz e pensou, perdi o carro. E aí o rapaz respondeu, não, acertei com ele, vou vender para ele. Eu sou crente, a minha palavra eu cumpro. Irmãos,
Salmo vai dizer que o cidadão dos céus é aquele que cumpre a sua palavra, mesmo que isso lhe prejudique. E aí a gente precisa entender que para os nossos relacionamentos serem saudáveis, nós precisamos ter palavra, irmãos. Nós precisamos ter palavra quando marcamos o horário para ensaiar aqui na igreja. Precisamos ter palavra quando combinamos de colocar o lixo para fora dentro de casa. Precisamos ter palavra quando dissermos que vamos estudar ou trabalhar ou conseguir cumprir tal tarefa. Nossos relacionamentos precisam da nossa palavra. Afinal, quem mente são filhos de Satanás. E isso não convém aos filhos de Deus. Quando nós pensamos que é necessário ter palavra, nós começamos a entender o contexto aqui. Porque, irmão, se você está numa situação difícil e você sabe que a outra pessoa não tem palavra, imagina aqui que eu estou passando mal, combino com o irmão Wallace. Irmão Wallace, me ajude aqui, venha de Uber aqui me buscar. Irmão Wallace, tá, pode deixar aqui meia hora, estou chegando aí, pastor. Aí deu 1 hora ali, eu passando mal, irmão Wallace, cadê o senhor? Não, pastor, esqueci. Imagina se fosse alguém assim que não tem palavra. Seria muito complicado. Na hora da adversidade, você não conta com quem não tem palavra, porque essa pessoa não terá força para lhe ajudar. E aí Tiago, ele expõe 3 momentos aqui diferentes. O primeiro momento, irmãos, é um momento no qual alguém passa por dificuldades. E o que faz alguém que passa com dificuldade? Posta no Instagram, compartilha no WhatsApp, faz textão no Facebook? Não, Tiago fala que aquele que passa por dificuldades, ora. É assim que nós passamos. E aquele que está alegre, canta louvores. E aí, irmãos, lembrem-se que aqui o texto a gente precisa se lembrar de chorar com os que choram e orar com os que passam dificuldade e cantar com os que se alegram, sabe? E ele vai falar sobre uma outra situação, está doente. Aquele que está doente, chame os irmãos da igreja para orar. E aqui, irmãos, a gente está olhando um contexto de um mundo de 2000 anos atrás, não é verdade? Sabe o que não tinha 2000 anos atrás, irmãos? Remédio. Estava com febre, não tinha antibiótico, não tinha hospital, não tinha posto de saúde, não tinha injeção, não tinha analgésico. Esse era o mundo de 2000 anos atrás. Então não dava para levar ao hospital. Mas observe aqui uma coisa. Você sabe que seu irmão está doente e você pode, ofereça uma carona para ele. Leve-o ao hospital, mas ore também com ele. É muito válido, irmãos. Irmãos, a irmã Zildete é exemplo nisso, né? Irmão, vai ter tal consulta, vai ter tal coisa, orem por mim. Isso é muito válido, muito útil. É isso que Tiago nos fala. Nós somos uma comunidade e precisamos orar uns pelos outros. A oração, irmãos, não é o último recurso, ela é o primeiro. Sabe, a oração é o nosso guia nesses momentos importantes. E aqui eu quero deixar um exemplo. Deus usa pessoas simples. Você que está aqui pode e deve orar pelos irmãos que estão doentes. Você que está aqui deve e pode visitar os irmãos que estão doentes. Pastor, mas eu sou muito jovem. Visite. Sabe uma coisa muito bonita que eu aprendi no Tapajós? Foi a visitar aqueles que estavam doentes quando era adolescente. Irmão Pedro ia e visitava, e eu lembro que com 13, 14 anos eu sempre ia visitar alguma família doente junto com ele. Isso é algo muito bonito. Leve seus filhos, cante louvor, toque um violão. É necessário, irmãos, que nós tenhamos apreço por aqueles que estão enfermos em nosso meio. Tiago, ele vai nos dar um exemplo aqui. Elias. Talvez você fale, pastor, Deus não ouve a minha oração. Eu sou só um adolescente, eu sou só um idoso, eu mal sei orar. E Tiago nos lembra, olha, o grande profeta Elias, vocês lembram dele?
Ele era uma pessoa, igual eu e você, sujeito aos mesmos problemas, às mesmas paixões. Ele era um ser humano, igual você. Se vivesse em Belém do Pará, talvez fosse remista. Talvez. Irmãos, Elias manjava do Paranauê. Não foi ele, foi Eliseu que mandou um leão lá. Mas olha aí, algumas coisas são indicativas. E ele orou e por 3 anos e meio não choveu. Era uma pessoa como eu e você. Sabe, o poder não está nas mãos de quem ora. Às vezes a gente pensa, muitas pessoas pensam, pastor, ore por mim. E a ideia é que a oração do seu pastor é mais poderosa do que a sua. É o que naturalmente a gente pensa. Mas o poder não está no seu pastor, não está no seu líder, está no Deus que realiza milagres. É isso que nós cremos em relação a isso como batistas, não é? O sacerdócio universal de todos os crentes. Significa que se o Hélito cultivar uma vida de oração, é capaz dele realizar milagres. Significa que se o Vinícius aprender a orar e cultivar uma vida de oração, como diz as Escrituras, é capaz dele ver maravilhas. Significa, irmãos, que qualquer aqui de nós pode fazer grandes milagres no meio do povo de Deus. Sabe, quando é que nós temos que orar? Nós temos que orar quando dói. Nós temos que orar quando estamos felizes. Nós temos que orar junto com a igreja e pela sua igreja. Talvez você fale, pastor, eu queria mais adolescentes aqui, mais jovens aqui, mais pessoas aqui, mas você tem orado por isso? Nós tivemos 365 dias aqui. Quantos dias você orou pelo crescimento da sua igreja? Pelo crescimento da sua família na fé? Pelos seus líderes? Quantos dias você orou por isso aqui que nós estamos construindo juntos? Irmãos, nós precisamos entender que nós não enfrentamos a vida sozinho. E assim como devemos pedir oração, devemos orar uns pelos outros. Devemos ter uma vida de oração contínua, uns pelos outros, irmãos. Nós somos uma família e devemos cultivar isso com força e com fé. Aqui, eu convido os pais a reunirem com os filhos e orarem pela sua igreja, pelos seus líderes, pelos seus amigos. Afinal, se vocês não o fizerem, dificilmente a nova geração o fará. Nós vemos a necessidade também aqui nesse texto, irmãos, de confissão de pecados. Olhem, o verso 16 fala, portanto, confessem seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Esse verso 16, ele não está isolado. O que Tiago dá a entender aqui? Algumas doenças talvez fossem por pecados, embora outras não fossem. Não tem como eu avaliar a sua vida, é você que olha para o seu coração. Será que minha doença não tem a ver com o meu pecado? E aí, eu vou dar um exemplo. Imagina que você seja uma pessoa muito ansiosa, você seja uma pessoa que tem dificuldade de focar, talvez você ache, pastor, eu tenho TDAH. E aí você olhe isso e imagine que seja uma doença. Talvez a sua doença esteja ligada ao seu vício em celular, seu vício em telas. E aqui eu estou fazendo só uma analogia. Existem várias outras doenças que são causa e consequência. Por exemplo, talvez você tenha problema de gastrite. E aí os irmãos sabem o que é maravilhoso para a gastrite? Uma Coca-Cola, não é? Eu sei. A Coca não consegue agradar a todos. Talvez você tenha diabetes e aí é tempo de parar de jogar açúcar no açaí. O médico diz que não pode mais nem comer farinha quando a gente tem diabetes. Não é verdade? Talvez a nossa doença tenha a ver com a nossa gula. Irmãos, é isso mesmo. Às vezes a gente olha e super espiritualiza, né? O que a gente pensa na nossa cabeça? Alguém traiu e está aqui enfermo. Mas não, irmãos, a gente tem que olhar, e isso é possível, mas a gente precisa olhar para a causa e consequência das escolhas que nós temos em nossa vida. Irmãos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados,
e oramos com fé, é possível que nós sejamos curados e perdoados. É isso que Tiago. Mas aqui a gente precisa entender que um arrependimento pressupõe uma mudança, porque tem gente que se arrepende só na hora, não é? Eu conheço uma pessoa que ela tem intolerância à lactose. Toda vez que ela come algumas coisas, ela sai correndo para o banheiro. E toda vez ela fala que nunca mais vai comer aquilo. Isso aí não é arrependimento, irmãos. Isso é só dor. Quantas vezes não tivemos crise e passamos mal e sofremos pelas consequências de nossos pecados? E aí a gente fala, eu nunca mais vou fazer isso. Mas quando vê, lá está de novo, não é? Às vezes a gente ainda se irrita porque tem alguém que vira e fala, mas não é tu que não ia mais tomar café? Irmãos, eu não posso pegar uma xícara de café com o irmão Marco ali, tá? Já, pastor, não é? Eu vou até ver um salário assim para ver se porque o irmão está me ajudando a tomar menos café. Pensei em tomar um cafezinho ontem à noite, olhei o Marco conversando com o Mateus ali, fiquei, deixa quieto. Mas está a marcação cerrada. Irmãos, trazendo aplicações para essa noite. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Mas, irmãos, a oração do justo é a oração do mentiroso? Não é. É a oração do guloso? Não é. É a oração do preguiçoso? Não é. É a oração do inconstante? É o inconstante que é justo? Não é. É a oração da pessoa que não ora e lê a Bíblia? Não é. Às vezes nós nos perguntamos por que nossas orações não são ouvidas. E a resposta de Tiago é uma só: inconstantes. Nós somos inconstantes. Não seguimos a Deus de todo o coração. Sabe o que Tiago fala sobre essas pessoas? Não alcançarão nada da mão de Deus. Tiago nos fala aqui que, por um lado, a oração dos inconstantes não alcança nada da mão de Deus. Nada. Não pense que uma pessoa que ora quer seguir a Jesus, ora se afasta. Ora é fiel, ora não é. Ora contribui, ora não contribui. Ora está buscando, ora não está. Ora está com Deus, ora está abraçando o diabo. Conseguirá algo da mão de Deus? Tiago fala inconstantes. Não pense que semelhante pessoa alcançará algo diante da mão de Deus. Por outro lado, Tiago nos fala que se você for justo, se você for verdadeiro, e quem é o justo? É aquele que fala a verdade, como a gente vê no verso 12. É aquele que tem uma vida em favor do irmão, como a gente vê no verso 14. O justo é aquele que, se um dia a língua serviu para incendiar, agora sua língua é um bálsamo. É a palavra branda que desvia o furor. Se um dia sua língua machucava alguém, feria, fofocava, agora ela ora, ela dobra os joelhos e ora por aqueles que os perseguem. Não é isso que Jesus fala? Orem pelos aqueles que vos perseguem. Se um dia sua língua era amarga, agora ela é fonte de água doce. É esse que é o justo na teologia de Tiago. É esse que é o justo na Bíblia. Tiago nos fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Pastor, quer dizer que se eu sou fofoqueiro, então Deus não ouve a minha oração. Irmãos, é difícil. Se você é agente de Satanás no meio da igreja, não, Deus não ouve a sua oração. Se você é caluniador, se você é aquele que fica encarnando os outros, é aquele que faz bullying, se você é aquele que maltrata o irmão com palavras, se você é aquele que xinga, não, você não é um justo. Você é só um inconstante. Pastor, mas isso eu não me arrepender. Aí é outra história. Mas não dá para se arrepender que nem aquela pessoa que fala que nunca mais vai comer o pudim, come, corre para o banheiro e volta. Não é? Tem gente que já come passando mal. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já vi. A pessoa já come do lado do banheiro, aí ela vai lá, deixa o pratinho, pega de volta o pratinho e volta a comer. Aí vai de novo. Mas tem gente que é assim. Tem gente que já se lambuza no pecado, passando mal.
Não importa se vai destruir a família, se vai destruir a vida, se vai destruir o futuro. Tiago nos fala, não sejam inconstantes. Vocês precisam ser justos, mas saibam que como justos, como filho de Deus, a oração de vocês muito pode em seus efeitos. Segundo lugar, Tiago nos fala que a oração com fervor, ela pode muito em seus efeitos. E aqui eu gostaria de refletir com vocês. Ele coloca, versículo 15, essa oração de fé curará o enfermo. Tiago nos mostra que a oração persistente e com fervor terá muito efeito. Irmãos, se uma oração poderosa é uma oração de uma pessoa justa, uma oração poderosa é uma oração com fervor, é uma oração acreditando. Tem gente que ora para Deus, mas ora como um derrotado. Senhor, eu vou aqui te pedir, mas eu sei que o Senhor não vai me dar mesmo. Uma vez já aconteceu isso comigo, né? A pessoa fala isso. Ah, tio, eu queria, mas eu sei que eu não vou ter mesmo. Ela pediu para eu orar e falou que sabe que não vai ter. Eu orei, não é? Acho que até hoje a pessoa não tem, porque eu fiquei tão desacreditado quanto a pessoa, né? Mentira, é porque a pessoa estava querendo videogame, eu falei, Senhor, não dá, não dá. E a oração eu falei, Senhor, não dá. Mas, irmãos, a gente precisa orar como quem acredita que o nosso Deus é poderoso, porque Ele é. Nosso Deus é onipotente, nosso Deus é dono do ouro e da prata, nosso Deus é o Criador do universo, nosso Deus tem Gênesis 1 em seu currículo. Sendo assim, qualquer problema, qualquer coisa é pequena para Ele. Nós precisamos orar com fervor, porque nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou mesmo desejamos. Sabe, a gente precisa acreditar também que Deus escuta. Hebreus vai falar isso, que aquele que crê em Deus é necessário, aquele que tem fé precisa acreditar que Deus existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Galardoador é a expressão mais tradicional. Isso é, irmãos, uma pessoa que gosta de presentear. Sabe aquela casa da vovó dos filmes? Toda vez que vai lá tem comida, toda vez que vai lá tem presente, tem um mimo. A ideia é essa. Deus gosta de presentear aqueles que dele se aproximam. Mas a pergunta é, por que você não se aproxima de Deus? A pergunta é, como é que você vai se aproximar de Deus se você gasta 3 horas por dia jogando videogame? Como é que você vai se aproximar de Deus se você gasta tempo do seu dia fazendo tudo, menos buscando a Deus em oração? Como é que seu nome vai ser conhecido nos céus ou no inferno se você não conhece a Deus, se você não busca a Deus em oração? Irmãos, quando nós pensamos nisso aqui, nós pensamos que muitas vezes algumas pessoas oram só para cumprir tabela, sabe? Algumas pessoas oram pelo alimento, Senhor, graças. Chega no final da noite, Senhor, aqui estou deitado em Tua presença. Começa o dia, meu Deus, muito obrigado. E só, nós não oramos como um relacionamento. E é aqui que nós precisamos pensar. Oração tem a ver com relacionamento. Muitas vezes, irmãos, nós oramos e não temos capacidade de pedir com fé, porque não conhecemos o Deus a quem pedimos. Nós não cultivamos relacionamento e não conhecemos a Deus ao qual pedimos. Só alguém com uma vida justa pode orar com fé. Só alguém verdadeiramente arrependido e disposto a mudar pode orar com fé. Quando a gente pensa nisso, eu gostaria de ir para o terceiro ponto. A oração poderosa
ela é a oração de um justo, ela é a oração com fervor, mas é a oração poderosa também é a oração com sabedoria. E, irmãos, quando a gente pensa em sabedoria, a gente precisa entender que Tiago, ele nos fala, olha, vocês não têm porque não pedem, e vocês pedem e não recebem porque pedem mal para gastar com os seus desejos. Tiago fala, olha, se te falta sabedoria, então ora para Deus, que Deus dá generosamente. Você lembra que eu falei anteriormente? Deus é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Significa, irmãos, que se você buscar a Deus, Ele vai te recompensar com sabedoria. Significa que se você buscar a Deus, Ele te dará sabedoria. E por que é necessário sabedoria? Para você não fazer burrice, para você não quebrar a cara, para você não gastar a sua vida com inutilidade. Já pensou você completa 30, 35 anos e gastou a sua vida toda jogando videogame? Já pensou você avança na vida e perde a sua família por causa de burrice? Já pensou seus filhos não lhe perdoam porque você achou que tinha muito tempo e de repente desprezou a infância deles? Já pensou você perde tudo por um momento, uma decisão errada, uma fala errada no trabalho? Irmãos, quantos dos nossos problemas são burrices que a gente comete na nossa vida? Quanta coisa ruim acontece porque a gente faz besteira. Tiago nos fala isso, você precisa de sabedoria. Provérbios vai dizer que se você for sábio, a pessoa que mais será recompensada será você. Sabe, me lembro muito, meu avô paterno, ele falava, olha, moleque, me chamava assim, né? Ele, olha, moleque, estuda, porque vai servir para ti. É igual isso. É isso que o Tiago está falando. Busca sabedoria, porque vai servir para ti. Sabe, às vezes você pensa que o pastor fala aqui para ele. O pastor quer mais gente para trabalhar no ministério. É por isso que ele está falando para desenvolver os dons. Não, irmãos, é para ti. Pastores vêm, pastores vão. Quem fica é a igreja. O reino avança. E no último dia é você e Deus. É Deus te colocando aqui, senta aqui. Bora ver o que você fez com os dons que eu te dei. Com os filhos que eu te dei para te criar. Com o tempo, com o dinheiro, com os recursos. Sabe, irmãos, é para você. Se você for sábio, o maior beneficiado será você. Então, aquele que ora a vontade de Deus, tem a sua oração respondida. Sabe, irmãos, você precisa entender que a sabedoria, ela nos permite compreender como Deus está agindo. E assim, você consegue orar a vontade de Deus. Às vezes você fala, Senhor, muda meu marido, mas a pessoa que mais atrapalha essa mudança, adivinha quem é? Às vezes é você. Às vezes você fala, Senhor, ajuda meu filho a ser homem. Aí você, vem cá, meu filho, deixa a mamãe amassar a comidinha, não é? A gente eu vejo isso, não é? Não aqui não tem gente que faz isso. Às vezes você fala, Senhor, traz meus filhos para a igreja, mas seus filhos veem você indo para tudo quanto é lugar, menos para a igreja. Irmãos, a gente precisa entender que quando a gente tem sabedoria, a gente consegue alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Escute isso aqui. Deus não se interessa em atender pedidos que vão te afastar da vontade dele. Deus não se interessa em atender pedido que só vai te levar para longe dele. Às vezes, irmão, a gente pede prosperidade, mas Deus sabe que assim que a gente ganhar na mega da virada, a gente esquece o evangelho. Não vai ganhar. Tem um filme que talvez os irmãos já tenham assistido, é Todo Poderoso. Primeiro filme do Jim Carrey. E nesse filme o Jim Carrey, ele vira Deus, não é? E aí ao ganhar os poderes de Deus, na primeira fase do filme, ele faz tudo, menos ajudar outra pessoa.
não é? Ele faz um carrão, ele puxa a lua, ele faz um monte de coisa, se os irmãos lembrarem do filme. Mas ele não ajuda ninguém. Até que Deus aparece para ele e fala, olha, você já está com esses poderes há uns 4 dias. Quantas pessoas você ajudou? E aí o Jim Carrey, ele ouve isso e ele pensa, é verdade. Só que o que ele faz? Ele vê que é muito pedido de oração, aí ele diz sim para todo mundo. E aí uma amiga do casal ganha na loteria. Mas como outros 17 milhões de pessoas ganharam, e 17 milhões é só um número, ela ganhou tipo uns $5, porque muita gente pediu para ganhar na loteria. Aí ele vai numa festa, eu lembro dessa cena, e tem um rapaz que a moça fala, olha, você é mais alto. Aí ele fala, tô mesmo. Me identifiquei porque criança eu orei para ser mais alto. Vocês podem achar que Deus não ouviu a minha oração, mas eu achei que não chegaria até 1,5 m, então estou grato pela maravilha que Deus fez na minha vida. Mas se ele pudesse ter me dado em 75, estaria mais grato ainda. Mas brincadeira à parte, irmãos, às vezes a gente só pede coisas em nosso favor. Não é verdade? A gente pode citar coisas de criança, pedir para ficar mais alto, pedir para ganhar um videogame, pedir para um celular, mesmo que a gente não vá ajudar ninguém, mesmo que a gente use isso para ficar longe de Deus. Mas quantas coisas você adulto tem pedido para Deus? Às vezes, irmãos, você pede uma cura, mas se você for curado, adivinha quem vai abandonar Deus? Irmãos, nós somos assim. Às vezes a gente pede, Deus, eu preciso de um milagre na minha vida financeira. E aí a gente cava. Mas se Deus resolver, a gente esquece de Deus. Às vezes a gente clama, Deus, eu preciso de um... como é que se fala? Eu preciso de um relacionamento restaurado. E não é que Deus não queira dar essas coisas, não é que elas não são boas. É que você deixará a Deus se elas chegarem. Deus não vai te dar algo que te afastará dele. John Piper, grande pastor batista dessa geração, ele chega a falar numa pregação, bendito é o pecado que me faz ficar de joelhos dobrados aos pés da cruz. Se for para sair de lá, eu não quero ficar curado. E isso me chamou muita atenção. Tem coisas na nossa vida, tem dores, tem sofrimento que nos faz ficar de joelhos aos pés da cruz. Sabe, eu não sei se vocês são assim, mas, por exemplo, eu fiz tratamento de gastrite durante 2 anos. E aí eu fiquei bom. Quando o médico eu não sentia mais nada, mas quando o médico me falou que eu estava bom, a primeira coisa que eu fiz foi sair de lá e comprar uma Coca-Cola de 2 litros para comemorar. Não sei se acontece com vocês, mas, irmãos, às vezes é assim, não é? Por exemplo, eu tenho um problema de saúde e eu preciso dormir para ajudar nesse processo de cura. E, às vezes, quando eu estou me sentindo melhor, uma das coisas que eu mais faço é acelerar. Eu visito mais, eu monto mais pregação, eu fico trabalhando até tarde. Basta eu me sentir um pouquinho melhor para eu acelerar. A última vez eu tive com o médico e ele falou, tá dormindo? E aí eu olhei assim, olha, 5h30 eu estou batendo essa meta. Não é? Às vezes eu não consigo bater mais. Sabe quando a criança melhora da gripe? E aí quando você vê ela já quer ir para a rua, você sabe que ela vai adoecer. Às vezes nós somos assim. Basta nós melhorarmos, não é ficar curado não. Basta a gente melhorar isso aqui. E a gente abandona os pés da cruz. Tem gente que chegou aqui nessa igreja destruído. Tem gente que chegou aqui nessa igreja contrito. Eu quero seguir a Deus. Eu quero seguir a Deus, pastor. Mas por que abandonou o primeiro amor? Porque melhorou isso aqui. E já começa a perder o rumo. Nós precisamos entender que quando a gente fala sobre a oração que Deus ouve, é a oração daquele que tem a vontade de Deus como alvo. Sabe, talvez Deus não ouça a sua oração de propósito. Talvez Deus não esteja te respondendo de propósito. E aí a pergunta que eu te faço hoje é,
Por que você tem pedido a sua oração? Eu lembro que quando eu estava lá na 8ª série, eu gostava muito de jogar um jogo de computador. E eu falava para minha vovó, eu preciso muito de um notebook. E aí eu falava, perturbava a minha avó. Vó, eu preciso de um notebook para estudar, a professora passa muito trabalho, não sei o quê. Mas eu queria um notebook para estudar? Não, queria um notebook para jogar. Na minha cabeça eu também iria estudar, mas eu queria para jogar. Falei para a vovó que eu queria para jogar? Não, mas a vovó não era besta, não é? Que a gente acha que engana todo mundo quando é jovem, mas a verdade é que quando é adulto a gente ainda tem a mesma sensação. Várias vezes nós falamos, Senhor, tudo que eu queria era um carrinho, era um bom emprego, eu te faria isso ou faria aquilo, mas Deus sabe a intenção do nosso coração. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos que perguntar por que Deus não quer ouvir nossas orações? Por que Ele não nos dá aquilo que nós tanto pedimos? Por que Ele não está atento ao nosso clamor? Sabe, eu queria falar uma coisa para você essa noite. A sua carne sempre se decepcionará com o Deus que se recusa a fazer os seus desejos pecaminosos. Às vezes, o que você quer é só satisfazer os seus desejos, mas a sua carne sempre se decepcionará com esse Deus. Quando nós olhamos para isso, para tudo que a gente estudou até aqui na série Praticantes, quando a gente pensa em tudo aquilo que a gente viu em famílias que vencem, nós entendemos que não temos um cristianismo de discurso, mas de cuidado. O seu cristianismo não é discurso, é cuidado. Tiago, ele chama pecadores para quê? Para o arrependimento. E aqui ele exorta a igreja, a congregação, a fazer o mesmo. Somos nós que precisamos nos arrepender. Nenhum aspecto da nossa vida, irmãos, ele é particular. Nenhum aspecto ele é, olha, somente eu e Deus. Tem gente que fala, não, pastor, é só eu e Deus. Não existe isso na igreja de Cristo. Nós, irmãos, não podemos nos esconder atrás de fachadas de perfeição ou nos afastar para cobrir os nossos pecados, porque o pecado trará consequências. Se nós formos deixados à própria sorte, nós morreremos. Escute isso aqui. Se te deixarem para trás, você morrerá. Sabe? Mas o Senhor, o seu bom pastor Jesus, ele te dá uma comunidade. Ele te dá uma comunidade de santos irmãos. Irmãos aqui para ouvir as suas confissões, para orar pelas suas necessidades, para restaurar quando vocês errarem. Irmãos, aqui o grupo de mulheres não é só um grupo para combinar as coisas, é um grupo para orar umas pelas outras. Aqui a juventude, aqui os mais novos, não tem que falar só sobre desenho, ou sobre filme, ou sobre série, mas orar uns pelos outros. Irmãos, nós ouvimos Jesus, o Evangelho, e devemos estar juntos, cantando louvores, errando, pedindo e recebendo perdão e reconciliação. Nós, Igreja do Senhor, precisamos de um povo, uns dos outros, para sermos curados no nosso corpo e na nossa alma. Nós podemos e devemos nos aproximar do trono da graça de Jesus para levar cura aos que precisam. Você precisa de cura, busque ajuda. Você sabe que seu irmão precisa de cura? Ajude. Sabe, irmãos, quando eu olho para essa carta, eu posso concluir que a fé, ela se prova na luta, ela se prova nas obras, ela se prova no controle da língua, ela se prova sustentando a queda dos irmãos, ela se prova na manifestação do amor. No final das contas, a gente consegue compreender que uma fé não fingida é uma fé disposta a se sacrificar uns pelos outros. Nós seremos conhecidos pelo quanto amamos uns aos outros, pelo quanto servimos uns aos outros,
pelo quanto nos dispomos uns pelos outros. Irmãos, ao final dessa mensagem, eu só posso dizer o que Tiago diz para vocês. Olha, não sejam ouvintes, somente ouvintes da palavra. Não seja aquele crente de banco que vem domingo após domingo, enganando a você mesmo. Não seja aquela pessoa que vem para o culto, olha para o celular, olha para tudo quanto é lugar, menos presta atenção na pregação, menos louva, menos faz as coisas. Não. Seja praticante da palavra. Que ao sair daqui você saiba que somente os praticantes herdarão o reino de Deus. Amém? Vamos orar juntos?